Da Bíblia Sagrada, Êxodo, segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo de número 13, é o capítulo que nós vamos estar buscando o versículo, e o versículo é o versículo de número 17, versículo 18, depois nós vamos ler o versículo 21 e o 22. Êxodo capítulo 13, versículo 17, versículo 18, versículo 21 e o 22. Diz assim a preciosa palavra de Deus: Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Versículo de número 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Graças a Deus, queridos, nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade que Deus concede a nós de estarmos aqui na casa de Deus para juntos adorarmos a Deus e cercarmos a mesa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o culto de Santa Ceia é um dos maiores cultos que nós temos aqui na face da terra. Por quê? Porque nesse culto nós trazemos à nossa memória todo o sacrifício de Cristo, todo o sofrimento que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Também relembramos e trazemos em nossa memória o nascimento de Jesus Cristo. Qual foi o propósito do nascimento de Cristo? Por que ele passou por esse processo? Foi levado a um propósito para nos dar uma promessa. E estamos aqui nesta noite para juntos celebrarmos um culto de adoração e gratidão ao Senhor Jesus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. O texto em que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de toda a igreja. Todos nós já ouvimos ministrações poderosas referente ao texto em que nós acabamos de ler, mas quando pedia a Deus uma mensagem para poder deixar ao coração da igreja nesta oportunidade, o Espírito Santo de Deus me ventilou ao coração o texto em que nós acabamos de ler. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, é uma história muito linda, porque quando você olha para a história de Israel, você vai encontrar fatos, realidades que aconteceram com este povo e o cuidado de Deus para a vida deste povo. Quando a gente olha para a história de Israel, do povo hebreu, nós precisamos trazer em nossa memória que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que da semente de Abraão Deus suscitaria uma grande nação. E da semente de Abraão Deus suscitou Israel. Israel é descendente de Abraão através de Isaque, o seu filho. E quando nós olhamos para a história, para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus tinha um processo para poder colocar na vida de Abraão, para levar Abraão para um propósito, para depois Deus cumprir a promessa na vida de Abraão. Primeiro processo que Deus fala com Abraão, e Abraão precisa entrar no processo de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando a gente analisa
esta fala de Deus para com Abraão. Abraão, ele obedece um chamado de Deus, uma ordem de Deus, estabelecida pelo próprio Deus. Abraão, irmãos, ele não era um homem pobre. Abraão era um homem que possuía riquezas. A família de Abraão era família de fazendeiro. O pai de Abraão era um empresário do ramo de pai de santos. Ele construía santos, fazia deuses. Então nós entendemos que Abraão não era pobre assim. Abraão possuía riquezas, Abraão possuía fazendas, mas quando ele ouve Deus falar com ele, Deus coloca Abraão dentro de um processo que Abraão não esperava passar por ele. E você vai entender o texto em que nós lemos, porque Deus, ele trabalha na contramão do ser humano. Não é que ele é contra nós, ele faz a sua vontade, ele faz o seu querer, porque Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê, Deus não anda como eu ando, Deus não anda como você anda. A Bíblia diz que os carros de Deus são os ventos, e Ele faz os ventos seus próprios mensageiros, para poder levar a sua mensagem aos quatro cantos da terra. Então o trabalhar de Deus é um trabalhar diferente, a ordem de Deus é uma ordem diferente, a fala de Deus é uma fala diferente. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedece à voz de Deus, saindo do meio da sua parentela, indo para um lugar que Deus havia de mostrar para ele. E conforme Abraão ia andando, Deus ia revelando para ele o caminho. É por isso que a Bíblia vai dizer que o cristão, ele não vive por vista, ele vive por fé. Nós andamos através da nossa fé, porque se nós andarmos pelas nossas vistas, nós vamos errar, corremos o risco de errar. Mas como andamos por fé, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Abraão entendeu muito bem esse propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que Abraão, ele começa a andar, e chega a determinado momento da sua trajetória, ele se encontra debaixo de um carvalho. Está debaixo de um carvalho, e a Bíblia diz que o Senhor se apresenta para ele, faz a ele uma promessa, dizendo: Abraão, Sara, a sua esposa, terá um filho, e da semente de Sara eu suscitarei uma grande nação. E a Bíblia vai dizer, queridos, que as mulheres, permita-me dizer isso, as mulheres são especialistas a ouvir o que a gente fala, viu? Elas podem estar longe, fazendo outras coisas, mas você fala uma coisa aqui, ela está lá ouvindo. Elas são especialistas nisso. E às vezes eu fico em casa vendo alguma coisa, ou respondendo a alguns irmãos no zap, e daqui a pouco eu vejo minha esposa falando: com quem você está falando? Eu acho que ela está vendo o celular dela, ela está olhando no meu. Por quê? Porque isso é das irmãs, isso é das mulheres, é um dom que Deus deu às irmãs, e eu louvo a Deus por isso. Daí eu louvo a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que Sara estava atrás da porta, ouvindo a conversa de Deus com Abraão. E sabe o que Sara fez? A Bíblia diz que Sara olhou para aquela conversa, e ela disse: olha, é impossível o que esse homem está dizendo para Abraão. É impossível eu ter filho, porque além de eu ser uma mulher de idade, eu tenho um problema crônico em mim, eu sou estéril. Não tem possibilidade alguma de eu gerar um filho. E a Bíblia diz que Deus pergunta para Abraão onde estava a sua esposa. Ele já está aí dentro da tenda, e Deus chama Sara e conversa com ela, e Deus pergunta para ela: por que você sorriu? E ela tentou negar o sorriso. Deus disse: olha, eu vi o seu sorriso, você sorriu por dentro, portanto você está rindo agora, daqui 9 meses vou te devolver o seu sorriso. E a Bíblia diz que depois de 9 meses Sara teve uma criança, e abraçou um menino, e o nome do menino se chamava, me ajuda, irmãos? Isaac. Se chamava Isaac, que significa sorriso. Então Deus fez uma promessa, e Deus devolveu à mãe uma promessa. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus suscita então da semente de Abraão uma nação chamada Israel. Israel é uma nação peculiar de Deus, um povo escolhido por Deus, um povo a qual Deus tem um carinho, um apreço muito grande para com essa nação. E a Bíblia vai dizer que os tempos e os anos se passaram, levantou-se um rei por nome de Faraó, e esse rei, por sua vez, levou para a sua casa um menino, foi parar na sua casa um moço por nome de José. Volto a dizer, Deus trabalha no processo, Deus trabalha no propósito, e Deus cumpre a promessa. José era um menino sonhador, os seus irmãos o apanharam
e venderam ele para os ismaelitas, e ele foi como escravo para a casa de Faraó. E na casa de Faraó, Deus começou a trabalhar na vida de José. José passou pelo processo, José foi para o propósito, e José recebeu a promessa. O processo foi de ir para a casa de Faraó. O propósito, Deus levou ele para a prisão. E na prisão Deus tirou ele de lá e colocou ele no trono para cumprir a promessa que Deus havia feito sobre a vida de José. E talvez você está sem entender o que está acontecendo dentro do contexto em que nós estamos a meditar nesta oportunidade. Todos nós que somos casados, aqueles que vão casar, nós passamos por esses 3 processos da nossa vida. O processo do namoro, que vai para o propósito do noivado, e que vai para o cumprimento da promessa, que é o casamento. Essas 3 etapas não tem como o ser humano queimar ela. Nós precisamos passar por essas etapas para alcançar a promessa do casamento na nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para poder passar por um processo, para chegar em um propósito. Qual era o propósito? O propósito era a cruz. E qual é a promessa feita no propósito depois da cruz? Ele disse: olha, eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, e quando eu for e preparar-vos um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. É o cumprimento da promessa. Quem é que aguarda esta promessa? Aleluia. Aqueles que aguardam esta promessa estão aqui esta noite. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que este povo que Deus escolhe, povo de Israel, José passou por lá, pela casa de Faraó, morre o Faraó, nasce um segundo Faraó, que não conhecia a história de José, que não conhecia a Deus, e a Bíblia diz que este segundo Faraó, ele vem com as mãos poderosas sobre a nação de Israel, e leva a nação de Israel a cativeiro. A Bíblia diz que durante 430 anos, Israel ficou na servidão na mão de Faraó. E ele percebeu que a nação de Israel, o povo, melhor dizendo, porque ainda então não era uma nação, o povo estava crescendo dentro do seu reinado, e ele disse: olha, nós precisamos tomar um cuidado, porque eles estão ficando numerosos demais, e daqui a pouco a população deles serão maiores do que a nossa, e eles tomarão conta do nosso país, que é o Egito. E a Bíblia diz que ele começou a colocar trabalhos pesados sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel. E chegou determinado momento que ele disse: olha, esse povo, eles estão preguiçosos demais, vamos aumentar o trabalho. Eles estão buscando barro, fazendo o tijolo, a telha, mas vamos aumentar o trabalho sobre eles. Não quero ver esse povo com folga. E a Bíblia diz que ele pediu e orientou os seus capitães para poder passar em meu povo de Israel e dizer: olha, a partir de hoje, vocês terão que sair, buscar a palha, fazer o barro, trabalhar o barro, fazer o tijolo, fazer a telha e entregar a mesma meta do dia. Se virem, não vai ter moleza para ninguém aqui. E nesse interim, Deus já havia levantado Moisés para poder falar com o Faraó. Moisés era um homem que Deus estava preparando para poder libertar o seu povo. Quando ele chega no meio da sarça ardente, Deus manda ele tirar os sapatos dos pés, a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era muito santo. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vai entender que nós não podemos profanar o sagrado. Por mais que nós estamos aqui dentro de 4 paredes e os bancos não são confortáveis e o lugar não é aconchegante, mas esse lugar, essa casa, esse santuário, ele foi e é consagrado a Deus. Aleluia. Nós ouvimos dizer que Deus, e a palavra diz que Deus habita onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então aqui é uma casa, um tabernáculo feito para Deus.
a partir do momento que aquela porta ali foi aberta, no primeiro dia de inauguração, esse lugar, esse ambiente, ele foi totalmente consagrado ao Senhor, foi totalmente consagrado a Deus. E aqui é o pronto socorro de Deus para minha alma, para sua alma. É aqui que Deus cura as feridas do meu coração, é aqui que Deus cura as feridas do seu coração, é aqui que Deus cura as feridas da minha alma, é aqui que Deus cura as feridas da sua alma. Então esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Então não podemos profanar o sagrado. Bora para frente. A Bíblia diz, queridos, que Deus conversa com Moisés e Deus dá a ele as orientações para poder falar com o Faraó. E Moisés, por sua vez, ele disse: olha, Senhor, quem sou eu para poder falar com o Faraó? Faraó não é um homem qualquer, não é um rei qualquer. Faraó era um rei muito temido. Naquela época, todas as nações batiam continência para Faraó. O homem tinha uma autoridade sobre a sua mão extraordinária. E Moisés disse: quem sou eu, Senhor, para poder falar com o Faraó? O Faraó tem credenciais. Faraó é grande demais, ninguém chega na presença de Faraó. Aí ele pergunta para Deus: Deus, já que é para mim ir, quando eu chegar lá, de que maneira eu me apresento a ele? Porque na terra ele é o maior, não tem ninguém maior do que ele. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, quando você chegar diante dele, você diz para ele que o eu sou me enviou a voz. Aleluia. O eu sou guerreiro me enviou a voz. O eu sou o que cura me enviou a voz. O eu sou que vence a batalha me enviou a voz. O eu sou que cuida da sua vida me enviou a voz. Sou eu, Moisés. Fala para ele que eu sou me enviou a voz. Entenda o mistério de Deus desta noite. Aleluia. E Moisés foi. Quando Moisés se apresenta, Faraó ouve a proposta, e a Bíblia diz que Faraó deu risada, endureceu o coração e disse: não, de maneira nenhuma, porque o pedido de Moisés para Faraó era o seguinte: Deus está pedindo o povo para poder sair daqui, para poder celebrar um culto a Deus. Aí eu volto ao que eu disse a princípio, olha a importância do culto. Deus está pedindo ao povo para poder sair daqui, para poder celebrar um culto a Deus. E Faraó disse: não, o povo não vai sair não, de maneira nenhuma. Não vamos perder a nossa mão de obra, que é de graça, porque o povo estava ali como escravo. E escravo não tem vez, irmãos, escravo não tem palavra, escravo só cumpre ordens. Mas a Bíblia diz que Moisés volta, fala com o Senhor, e Deus começa a enviar as pragas. Olha, já que ele não vai sair, eu vou usar o que eu tenho, as armas que eu tenho, para poder libertar o meu povo. E a Bíblia diz que Deus começa a enviar pragas. E as pragas foi vindo. A Bíblia diz que, permita-me dizer, fazer a colocação, da direita estava Israel, da esquerda estava Faraó com todo o seu exército e a nação do Egito. Na direita não chegava um piolho na casa de ninguém. Já na esquerda tinha piolho para tudo quanto é lado. Na direita não tinha rã na casa de ninguém. Já na esquerda tinha rã andando para tudo quanto é lado nas paredes, em cima da cama, dentro das panelas, todo lugar que eu olhava tinha rã. Na direita tinha luz, enquanto na esquerda estava em trevas. E Deus começou a trabalhar. E a Bíblia diz que o coração de Faraó continuava endurecido. Aí Deus disse: olha, Moisés, faz o seguinte, eu vou enviar o meu anjo, o destruidor, o anjo da morte, ele vai passar no Egito. Só que eu quero que vocês matem um animal, matem um cordeiro, e pega o sangue do animal e asperge nas laterais da porta, porque aonde eu passar que estiver ali a marca do sangue, o anjo destruidor não vai passar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe para quem foi dito isso? Para a nação de Israel. Aí o anjo foi enviado por Deus, o anjo da morte passou, e a Bíblia diz que as casas que ele passava, que ele via nas laterais da porta, o sangue, ele passava pelaquela casa e ia embora. Chegava na casa do egípcio, ele ia lá no primogênito, no primeiro, do da promessa, enfiava a espada nele e seguia para outra casa.
E assim a morte chegou até no trono de Faraó. Quando chega no trono de Faraó, a Bíblia diz que Moisés, juntamente com a congregação, com o povo, estava cultuando ao Senhor. Porque Deus havia dito para eles: vocês vão sair, vocês vão preparar os pães, mas pães sem fermento, não pode pôr fermento no pão, vai sair comer pão sem fermento, vai preparar o sacrifício, vai preparar a carne, tudo assado, tudo, nada cozido e nada cru, tudo assado, e vai comer, e o que sobrar vocês não vão comer outro dia, vocês terão que queimar tudo, exterminar tudo, porque vocês sairão daqui e eu levarei-os pelo caminho do deserto. E Moisés, junto com a congregação, estava cultuando ao Senhor. De repente alguém bate na porta chamando por Moisés. Moisés, Faraó quer falar contigo. E Moisés chega na casa, no trono de Faraó, e Faraó diz para ele: olha, pode sair com o povo, porque a nação do Egito estava clamando, dizendo: tira esse povo daqui, manda esse povo embora, porque os nossos filhos já morreram todos, perdemos todos os nossos primogênitos. Aí a Bíblia diz que eles foram liberados para poder sair do Egito, para poder adorar ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Faraó disse para ele: sai com muita pressa. E Moisés responde dizendo: não, nós não vamos sair daqui dessa maneira não. Nós não vamos sair daqui como alguém que está fugido. Nós vamos sair daqui de cabeça erguida. Da maneira que nós entramos, nós vamos sair. Vamos sair daqui de cabeça erguida. Aí Deus dá uma orientação para Moisés, e Moisés passa orientações para a congregação, principalmente para as irmãs. Ele diz para elas: olha, vai em todas as casas e pede um vaso de ouro. Nós vamos sair daqui levando ouro e levando prata, não vamos sair daqui com as mãos vazias. E a Bíblia diz que as mulheres foram nas casas e pediam vasos, pedia um, recebia dois, porque a ansiedade do povo em liberar o povo de Deus para sair da sua terra era grande demais. E a Bíblia diz que eles saíram do Egito, Deus o tirou de lá, cumprindo o seu propósito e cumprindo a sua promessa através da vida de Moisés. Porém a Bíblia diz que Deus os levou por um caminho mais distante. Foi o texto que nós acabamos de ler aqui. Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, porque se Deus o levasse pelos caminhos dos filisteus, que era um caminho mais próximo para chegar até a terra prometida, a Bíblia diz que eles encontrariam guerra na estrada e havia a possibilidade de voltar para trás. Então Deus, para poder fazer cumprir a promessa, Deus diz: vocês vão pelo caminho do deserto, vai ladear o rio ou o mar vermelho, e eu vou cumprir a minha promessa nas suas vidas. Queridos, existem coisas que nós não compreendemos na nossa história, na nossa existência, e nós questionamos ao Senhor porque tudo está difícil. Às vezes você pergunta: Deus, por que eu estou passando por esse caminho que parece que não tem um final? Por que a prova ela está me apertando e parece que eu vou ser sucumbindo dentro da prova? Mas sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua trajetória. E eu aprendo aqui, irmãos, nesta palavra, que os passos é meu, mas o caminho é de Deus. É Deus que me leva a andar no caminho. É Deus que te leva a andar no caminho. Então, se o negócio está arrochado e apertado para você, saiba de uma coisa: que você está no centro do querer e da vontade de Deus. Aleluia! Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o seu coração. E Deus disse: olha, se eu levar eles por aqui, o caminho é mais perto, mas eles vão desistir no caminho, vai voltar para trás. Então vou levar eles por um caminho mais distante, vão andar um pouquinho mais, mas a minha promessa vai se cumprir na vida deles. E eles seguiram adiante com o propósito que Deus havia colocado sobre a vida desse povo. E a Bíblia diz que em determinado momento, na caminhada desse povo, o anjo de Deus estava diante deles. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Deus vai abrindo caminhos para a gente passar. Deus vai abrindo caminhos para você passar.
Porque tem coisas e tem portas e caminhos que eu e você não consegue abrir. Nós conseguimos caminhar, como diz o texto, mas portas que estão fechadas, as minhas mãos e as suas mãos não abrem, mas as mãos de Deus podem abrir. Aleluia! E o anjo de Deus foi na frente, abrindo o caminho. Além do anjo de Deus na frente, abrindo o caminho para o povo prosseguir a jornada, a Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem que pairava sobre o povo. Aleluia! Para quê? Para o povo não sentir calor. Olha o cuidado de Deus. O Deus que tira do Egito é o Deus que leva para caminhar pelo deserto, mesmo que o caminho é distante, mas é o Deus que abre caminho e é o Deus que manda proteção. O calor significa o desânimo da nossa existência. Quantas das vezes da caminhada você se sente desanimado, mas quando você está se sentindo desanimado, pronto a parar, a nuvem de glória vem e para sobre a sua vida. A mão de Deus vem e para sobre a sua existência, e você toma fôlego, toma força e continua a sua caminhada, porque tem um propósito, tem uma promessa para ser cumprida sobre a sua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que durante a noite, isso é magnífico, durante a noite, a nuvem que protegia, ela se transformava em uma nuvem de fogo. Glórias a Deus, aleluia. A nuvem que protegia de dia, à noite se transformava em uma nuvem de fogo. Irmãos, isso aqui Israel viu a olhos nus. Isso é lindo, irmãos. A Bíblia, ela é maravilhosa. Olha as grandezas de Deus. Olha o tamanho do Deus que você está servindo. O seu problema, o meu problema para Deus não é nada. Ele pode mudar a sua história, a sua existência a qualquer momento. Deus pode te tirar desta prova, desse sofrimento e te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que essa nuvem, durante o dia e a noite, se transformava em uma nuvem de fogo. E o povo caminhava debaixo de uma nuvem de fogo. Imagine você caminhando aqui agora, você olhar para cima, uma nuvem de fogo sobre a sua cabeça. Veja isso com os olhos espirituais. A proteção de Deus sobre a sua vida. Animais ferozes do deserto não poderiam chegar perto, porque animal tem medo de fogo. E além de espantar os animais, além de fazer claridade para o caminho, aquela nuvem de fogo aquecia o povo. Sabe para quê? A Bíblia diz para eles andarem durante o dia e durante a noite. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus não quer ninguém parado. Deus quer a sua igreja marchando. Deus quer o seu povo seguindo avante, seguindo adiante, mesmo passando pelo caminho do deserto, mas a promessa dele é de estar conosco. Aleluia. Durante o dia uma nuvem protegendo do sol, durante a noite outra nuvem de fogo protegendo os animais silvestres e protegendo do frio e fazendo claridade para o povo caminhar, tanto de dia quanto à noite. E a Bíblia vai nos dizer, já vou caminhar para nós encerrarmos, a Bíblia vai dizer que Deus tinha um propósito nisso aqui: levar o povo para diante do Mar Vermelho. E quando eles se depararam com o Mar Vermelho, disseram para Moisés: Moisés, o que nós estamos fazendo aqui? Porque alguém informou a Faraó que Israel estava perdido no deserto. E quando a informação chegou para Faraó que Israel estava perdido no deserto, Faraó arregimentou todo o seu exército, 600 capitães, cada capitão era um pilotão, então tinha 600 pilotão atrás do povo de Deus. E quando o povo de Israel viu que Faraó estava atrás, disseram para Moisés: Moisés, por que o Senhor nos tirou do Egito? Não havia sepultura lá suficiente para sermos sepultados lá? Nós estamos diante do Mar Vermelho e atrás de nós vem Faraó. Duas coisas impossíveis iam acontecer: o povo atravessar o Mar Vermelho e o povo vencer Faraó que estava atrás. Duas coisas impossíveis de acontecer aos olhos daquele povo.
Mas aí Moisés, que havia recebido de Deus uma chamada e estava próximo a viver uma promessa, Moisés disse para o povo: aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vos dará no dia de hoje. Aleluia. Observe, irmãos, que aqui não foi Deus que falou com Moisés. Foi Moisés que usou a autoridade que Deus havia colocado sobre a sua vida para poder liberar uma palavra de encorajamento para o povo, para poder tranquilizar o coração do povo hebreu. E a Bíblia diz que quando o faraó se aproximou, aquela nuvem de fogo que parava sobre o povo, e o anjo de Deus que estava diante do povo, sabe o que eles fizeram? Foram para trás. É lindo, né? Foram para trás. A nuvem saiu de cima e parou aqui. O anjo saiu de lá, rasante, desceu aqui. De forma que Faraó, que vinha atrás, não podia enxergar o povo de Deus que estava na frente. Porque para Faraó atrás só havia escuridão. Enquanto para o povo, mesmo estando diante do Mar Vermelho, havia claridade. Aí Deus falou com Moisés. Moisés foi clamar ao Senhor. E Deus falou com Moisés: Moisés, por que você clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Irmãos, agora a gente para aqui para poder pensar mais um pouquinho só, a gente já finaliza. Quantos de vocês já viu escravo marchar? Quem é que já viu escravo marchar? Ninguém, né? Olha a ordem que Deus dá ao seu povo. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles saíram do Egito, eles saíram com arma na mão, pronto para peleja, pronto para luta. Ou seja, quando Deus tirou eles de lá, quando eles deram o primeiro passo, Deus já investiu aquele povo, a autoridade neles, que eles não saíram de lá como escravo, deixaram os trejeitos de escravo para trás e assumiram a posição de soldado, arma empunhada na mão, pronto para a peleja. E disseram para os outros: agora nós vamos marchar, não somos mais escravos, somos soldados de Cristo, vamos para a peleja, aleluia. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, diz ao povo que marche, aleluia, diz ao povo que marche. E sabe o que Deus fez? Deus falou com Moisés: Moisés, toca sobre as águas, aleluia, toca sobre as águas. Moisés pega o que ele tinha na mão e toca sobre as águas. A autoridade de Deus. E a Bíblia diz que quando ele toca sobre as águas, Deus mandou um vento oriental e o mar se abriu ao meio. Aleluias. Formou-se 2 paredões de água, um da direita e outro da esquerda. E o povo de Israel viu o mar aberto. Aí Deus deu a ordem para Moisés: Moisés, chama o povo para poder atravessar. E o povo passou pelo meio do mar marchando. Aleluia. Parece que posso ver pelos olhos espirituais o mar indo ao meio e o povo marchando dentro dele. Soldado de guerra não para, irmãos. Soldado não teme a peleja. Soldado Deus levantou para marchar na terra. A igreja de Cristo é um soldado, é um exército de Deus que estamos marchando aqui em direção à terra prometida. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo atravessou o mar. Permita-me dizer que existia alguém curioso ali, que não é impossível que alguém não colocou a mão na parede de água para ver se era água mesmo, o que tinha acontecido ali. Porque eu vou dizer para vocês, se fosse eu, teria colocado. É água mesmo isso aqui, ou é um muro de cristal que está diante de mim? Mas pelos olhos espirituais, aquele povo viu os peixes nadando ali dentro do mar. Porque se formou 2 paredões de água. E o povo de Deus atravessou tranquilamente. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Faraó vem atrás. Eu vou passar também, o caminho está aberto. Vai passar. É por isso que a Bíblia diz que porta que Deus abre, o homem não fecha, e porta que Deus fecha, o homem não abre.
Aleluia. Israel atravessou, aí vem Faraó atrás, todo empolgado, autoridade máxima na mão, vamos pegar ele do outro lado. A Bíblia diz que quando chegou na metade do percurso do caminho, Deus, com suas mãos poderosas, mão de poder, aleluia, começou a colocar dificuldade nas rodas dos cavalos, na carruagem, e as rodas começaram a quebrar. Aí o capitão, o general, disse para Faraó: Faraó, vamos fugir daqui rapidamente, porque o Deus dos hebreus está pelejando por eles. Aleluia. Foi por isso que Moisés disse para o povo: olha, aquietai e vocês vão ver o livramento que Deus está dando a vocês no dia de hoje. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: pegue a cadeirinha e senta, para você ver o que Deus vai fazer. Israel atravessa, Faraó vem atrás, as dificuldades começam a acontecer. Quando o povo de Deus atravessa do outro lado, Deus dá ordem para Moisés: Moisés, retorne ao mar. Quando Moisés olha para o mar, aquele mar imenso, bonito, caminho aberto, Faraó no meio dele, aí Deus dá ordem: Moisés, toca nas águas novamente. Aleluia. Moisés toca sobre as águas. Quando Moisés toca sobre as águas, o mar, aleluia, um plano divino de Deus, o mar se fecha. O mar se fecha. Faraó, com o seu exército, é submergido nas águas do mar. E a Bíblia diz que no dia seguinte, o povo de Deus olhou para a praia e viu na areia da praia todos os corpos dos egípcios que Deus havia matado naquela noite. Queridos, eu vou concluir, que nosso horário já foi e precisamos ministrar a Santa Ceia. Deus nos trouxe a esse lugar nesta noite, Deus te trouxe a esse culto, porque esse culto, como nós dizemos e vamos continuar dizendo, não é mais um culto, não é simplesmente um culto. Esse é o culto onde Deus nos dá direcionamentos, porque essa palavra aqui, ela é a palavra de Deus, ela é infalível, e essa palavra ela não cai por terra, ela não volta para trás vazia. Então Deus nos trouxe nesse culto esta noite para dizer para você que a rota quem faz é Ele, os passos são seus, mas a rota quem faz é Ele. Nós que usamos o GPS, o aplicativo GPS, você está parado, você coloca para onde você vai, ele busca no ar, pelo satélite, a informação de onde ele está, o ponto de partida, e traça o destino de chegada. Na sua vida Deus faz desta maneira: aonde você está, Deus traça um plano de partida e traça para a sua vida um plano de chegada. Na vida de José foi assim. Deus traçou o plano de partida. Qual era o plano de partida na vida de José? Ser vendido pelos seus irmãos. Qual era o plano de chegada de Deus para a vida de José? Chegar no trono, ser governador. Para o povo de Israel, Deus traçou um plano de partida: sair do Egito. Deus mudou a trajetória. Quando nós erramos o caminho, o GPS faz recalculando e vai buscando informação até recalcular o caminho. Foi o que Deus fez com o povo. Deus recalculou o trajeto, mudou o caminho. Vou colocar o povo na minha rota, no meu itinerário, para eles poderem receber a promessa que eu tenho para a sua existência. Deus não nos trouxe a esse culto para você voltar daqui da mesma maneira que você chegou. Deus te trouxe aqui para te animar, para dizer para você que Ele está contigo, para dizer para você que é para você marchar como soldado de Cristo Jesus, que Ele te fez uma promessa, Ele te colocou num propósito, Ele te colocou num processo, te levou a um propósito para te fazer uma promessa, e vai cumprir a promessa dEle na sua existência e na sua vida. Aleluia. Aconteça o que vier a acontecer, descanse o seu coração no Senhor, descanse a sua vida nele,
confie nele, pegue a cadeirinha, senta nela e faz como disse Davi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, que governa o céu, que governa a terra. O meu socorro está nas mãos do Senhor Deus Jeová. Aleluia! Ele continua no controle de tudo. Deus não perde controle de nada. Deus não perde controle de nada. Deus conhece os seus passos, Deus conhece a sua trajetória, Deus conhece os seus pensamentos, Deus sabe dos seus caminhos, Ele sabe quanto você chorou no dia de hoje, mas Ele está dizendo para você que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao romper da manhã. A noite vai passar, amanhã vai chegar, e com ela chega um novo dia, com ela chega o sol brilhando para a sua vida e para a sua existência. Aleluia! É Deus quem faz, é Deus quem faz. Faraó não vai matar ninguém. Ele pode até perseguir, mas matar não. Sabe por quê? Porque você está nas mãos de Deus. E quem está na mão de Deus, o diabo não tira de lá. Quero ver tirar. Aleluia! Esse Deus está aqui esta noite. Ele está presente no culto desta noite. Eu posso sentir a presença dEle, eu posso sentir a graça dEle, a virtude dEle, o poder dEle neste lugar. Aleluia! Aleluia! É Deus quem faz. É Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem leva. É Deus quem leva, o caminho não é seu, a vontade não é sua, a vontade é dEle. Sabe por que a vontade é dEle? Porque a Bíblia diz que a vontade dEle é perfeita, o caminho dEle é perfeito, o caminho dEle é mais alto do que os meus e seus caminhos, os pensamentos dEle é mais alto do que os meus e os seus pensamentos. Ele não vê como eu vejo, Ele vê de maneira mais além. O meu olhar é limitado, mas o dEle não. O olhar dEle pode penetrar, está penetrando no íntimo da sua alma nesta noite, e te dando o abraço que você está precisando. Naramande rei xeremere de coverabai, Naramande pior de canterabacá, Ramande xerebio mio de canterabacai. Aleluia, aleluia. O Deus que tira do Egito é o Deus que leva para a terra prometida. 430 anos na mão de um rei corrupto e assassino, e Deus os tirou de lá, e Deus colocou na terra prometida. Queridos, isso simboliza dizer que a igreja de Cristo, ela vai passar por esse deserto aqui, mas vai chegar o momento que o nosso libertador vai descer, porque Ele disse nas suas palavras: um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Ele não virá da mesma maneira que veio na primeira vinda. Ele virá de uma forma sublime, não pisará nessa terra de pecado como pisou da primeira vinda, mas a Bíblia diz que nós encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! A promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. A promessa de morar com Ele vai se cumprir. Descanse o seu coração, se agarre, se apegue a esta promessa, se apegue à palavra de Deus, se dedique à palavra de Deus, se dedique na oração, na busca da realização da promessa, porque Deus vai fazer cumprir a promessa na sua existência. Porque a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Se coloque de pé, por